Olá pessoal, bem-vindos à continuação da nossa série. Nesse vídeo vamos passear pelo livro de Gênesis e meditar na batalha espiritual pela humanidade nesse livro. Deus criou o homem e a mulher e os colocou num jardim perfeito, onde a comunhão com ele era plena. Mas a serpente, um símbolo da astúcia do diabo, entrou sorrateira para declarar guerra contra esse propósito. A humanidade caiu. A luz deu lugar às sombras. O jardim do Éden, antes vibrante e cheio de vida, ficou vazio e silencioso. As árvores, que antes testemunhavam a alegria da criação, agora balançavam lentamente, como se lamentassem a perda da inocência e da presença divina. O paraíso se tornara um memorial de uma comunhão quebrada, mas em meio a essa desolação, no momento mais sombrio da história recém-iniciada, a voz de Deus ecoou, não com uma condenação final, mas com uma promessa de batalha e esperança. A serpente, símbolo da força que enganou a humanidade. Deus declarou uma profecia que atravessaria milênios, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta não era apenas uma punição, era o anúncio de um conflito contínuo, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Era a primeira promessa de um Salvador, a semente da mulher, que um dia esmagaria a cabeça da serpente, conquistando a vitória definitiva. Ali, no limiar da queda, Deus já semeava a redenção. A batalha pela alma da humanidade estava apenas começando. Fora dos portões do Éden, o conflito espiritual transferiu-se para o coração da primeira família. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, tornaram-se o palco dessa luta cósmica. Suas ofertas a Deus representavam duas atitudes distintas: a fé sincera de Abel e o coração orgulhoso de Caim, o ciúme e a raiva encontraram terreno fértil na alma de Caim. As forças das trevas, que antes sussurraram no jardim, agora sussurravam em seu ouvido, alimentando sua inveja, até que ela se transformou em fúria. E assim, a mão de um irmão se levantou contra o outro. O primeiro assassinato manchou a terra, uma trágica manifestação de como o pecado se alastrara, corrompendo as relações mais sagradas. A consequência do mal é a separação. Caim foi marcado e exilado, afastado da presença de Deus e de sua família. Sua história é um aviso sombrio sobre como a escuridão, quando acolhida, nos leva para longe da luz e da vida. No entanto, mesmo na punição de Caim, vemos um vislumbre da graça. Deus o protegeu, mostrando que sua misericórdia persiste mesmo em meio ao julgamento. A linhagem da promessa, porém, continuaria através de outro filho, Sete, pois a luz, embora atacada, nunca seria completamente extinta. O plano de Deus para a redenção da humanidade permanecia intacto, resiliente diante da crescente maré do mal. Com o passar do tempo, a corrupção da humanidade se aprofundou, a violência e a maldade
se espalharam pela terra como uma praga, a ponto de o coração do homem se inclinar continuamente para o mal. O mundo criado com perfeição estava agora mergulhado em trevas tão densas que pareciam sufocar qualquer vestígio de bondade. Diante desse cenário, Deus decidiu intervir de forma drástica para purificar a terra e começar de novo. No entanto, em meio à depravação generalizada, um homem encontrou favor aos olhos do Senhor. Seu nome era Noé. Ele era justo e íntegro em sua geração, um ponto de luz solitário numa era de escuridão. Deus o escolheu para ser o portador da esperança, o novo começo para a humanidade. A tarefa dada a Noé era monumental: construir uma arca gigantesca para preservar a vida do dilúvio que viria, enquanto Noé e sua família trabalhavam ano após ano, em obediência a uma ordem que parecia absurda para o mundo ao redor. Eles eram um testemunho vivo da fé. As forças das trevas certamente observavam, tentando zombar, desacreditar e impedir a obra. Mas a determinação de Noé, firmada na promessa de Deus, era inabalável. A construção da arca não era apenas um projeto de engenharia. Era um ato de guerra espiritual, uma declaração de que, mesmo quando o mal parece triunfar, Deus tem um plano de salvação. Através da obediência de um homem, Deus resistiu às trevas do pecado e preservou um remanescente para repovoar a terra. Séculos depois do dilúvio, a humanidade novamente se dispersou e se esqueceu de Deus, construindo ídolos e impérios baseados em sua própria força. Mas o plano divino não seria frustrado. Em meio a uma cultura pagã, Deus focou sua luz em um homem chamado Abrão, na terra de Ur dos Caldeus. Ele o chamou para uma jornada de fé, para deixar sua terra e sua parentela em direção a um lugar que ele lhe mostraria. E com esse chamado, Deus estabeleceu uma aliança eterna, uma promessa que se tornaria o pilar da esperança para todas as nações. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, como mais tarde foi chamado, olhava para o céu estrelado, não apenas vendo estrelas, mas a promessa de uma descendência incontável, através da qual o Salvador, prometido no Éden, finalmente chegaria. Essa aliança era a resposta de Deus à crescente escuridão. Era um pacto de esperança, a garantia da vitória definitiva sobre as trevas. Abraão enfrentou inúmeras provas, a fome, a guerra, a esterilidade de sua esposa, Sara, e o teste supremo de oferecer seu próprio filho, Isaque. Mas em cada desafio, sua confiança na promessa de Deus se fortalecia. Ele sabia pela fé que a luz que Deus prometera gerar através dele era mais poderosa do que qualquer sombra ou obstáculo que o inimigo pudesse levantar. A guerra espiritual continuou na geração seguinte, na vida dos descendentes de Abraão. José, o bisneto de Abraão, era o filho favorito
de seu pai Jacó. Um jovem com sonhos proféticos que apontavam para um futuro grandioso. Mas esses sonhos provocaram a inveja e o ódio de seus próprios irmãos. As trevas humanas, alimentadas pelo ciúme, mais uma vez levaram irmãos a trair um ao outro. José foi vendido como escravo e levado para uma terra estrangeira, o Egito. Sua jornada foi marcada por sofrimento, a falsa acusação, a prisão injusta, o esquecimento. Parecia que as forças do mal haviam vencido, que a luz de seus sonhos havia se apagado para sempre. No entanto, o que seus irmãos e as forças das trevas planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Na prisão, o dom de José de interpretar sonhos o colocou diante do faraó. Ele previu uma grande fome e, com a sabedoria divina, elaborou um plano que salvou não apenas o Egito, mas também as nações vizinhas, incluindo sua própria família, que veio em busca de comida. Anos depois, ao se revelar a seus irmãos arrependidos, José declarou a soberania de Deus sobre sua história. A vida de José é um microcosmo da grande batalha espiritual. A traição, o sofrimento e a aparente derrota foram os instrumentos que Deus usou para cumprir seu plano redentor e preservar o povo da aliança. A luta entre o plano de Deus e as forças do diabo pela alma da humanidade começou nos portões do Éden e percorre cada página do livro de Gênesis. Vimos a queda de Adão, a tragédia de Caim, a fé de Noé, a aliança com Abraão e o triunfo de José em cada uma dessas histórias. Em cada personagem vemos o plano redentor de Deus em ação. As trevas atacam, enganam e tentam destruir, ferindo o calcanhar da humanidade repetidamente. Mas a promessa da semente que esmagaria a cabeça da serpente permanece como um fio de ouro tecido através da história. De Adão a José. A luz resiste, brilha e avança, preparando o caminho para a sua manifestação plena. Esta guerra continuará. Mas Gênesis nos mostra desde o início que a vitória final pertence a Deus. A luz sempre brilhará na escuridão, e a escuridão jamais a vencerá. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe com mais alguém. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo como este. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.